O episódio 6 de Westworld Decoherent, ou Decoerência, finalmente entrelaçou alguns destinos muito esperados. Maeve, Charlotte, Dolores e William. E teve mais consequências da liberação dos dados do Reboão para a sociedade em geral. Reboão? Culpa da Dolores. Reboão? É o nome dele? Hello, Maeve. Eu creio que todo mundo ficou curioso para entender o que é a decoerência, né? Que é o que dá título ao episódio. É um conceito de física quântica, a gente não entende absolutamente nada de física quântica, foi buscar mais ou menos o que seria este conceito de decoerência. Então, se tiver algum físico vendo isso, nos perdoe. E nos ajude, nos explique. Por favor. Mas basicamente, na física quântica tem o departamento de mecânica quântica, em que acredita-se que a matéria pode estar em dois estados físicos ao mesmo tempo. Eu vi um exemplo muito bom que ajudou a esclarecer um pouco, que era, pensa numa moeda, seria como se ela desse cara ou coroa. Seria como se ela desse cara e coroa ao mesmo tempo, e não um ou outro. A decoerência é um ruído que tem no universo da mecânica quântica que faz com que as coisas voltem ao estado da mecânica física. Então, elas voltam a ser ou um ou outro. E, pelo que eu entendi, isso é um fato que dificulta muito o nosso desenvolvimento ainda. Desenvolvimento, por exemplo, em computação, que pode fazer com que a gente evolua muito na tecnologia. Essa decoerência é algo que faz com que a gente ainda esteja um pouco atravancado nesse assunto. Fica aí o recado para os filhos se esforçarem um pouquinho mais para ver se resolve esse problema. Uma grande dúvida, creio que para todo mundo que viu o episódio, é quem plantou a bomba no carro da família da Charlotte. A resposta óbvia é o Serac, que faz muito sentido, né? Inclusive ele também dá um motivo para ela talvez se revoltar contra a Dolores e ajudar ele a encontrar a Dolores, já que ela basicamente mandou a Charlotte para uma missão suicida. Mas depois eu fiquei pensando também se não foi a própria Dolores que fez alguma coisa ali, porque daria também um motivo para Charlotte encarar a vida sozinha e falar, essa não é sua família, foque no que é preciso fazer, a gente precisa de você para a revolução. I've had to make some difficult choices. Outra coisa que eu fiquei pensando também é, todo mundo tem um destino horrível na Insight, ela planejou que todo mundo só vai ter coisas ruins na vida, as pessoas todas se suicidam, ou partem para agressão, ou quebra tudo no meio da rua, se separam e tudo mais. É curioso pensar nisso, porque o Caleb, quando tem o destino dele exposto pela Dolores, tem uma atitude diferente. Ele pensa, eu vou lutar contra esse algoritmo, eu não vou deixar que ele faça com que eu me suicide aos 45 anos de idade nesse pira aqui que eu venho refletir. Seria uma atitude que eu acho que é muito mais plausível do que simplesmente todo mundo, absolutamente todo mundo, partir para agressão ou para queimar a lata no meio da rua ou se suicidar, como foi o caso da terapeuta do William. As pessoas simplesmente dão razão ao algoritmo quando elas recebem uma resposta de anos depois no momento atual, né? Eu enxergo isso, agora eu vou poder explicar a decoerência aqui nessa história. O Rehoboam tinha ali o poder de decidir se as pessoas teriam um futuro X ou Y. Ao mesmo tempo, ele tinha essa oportunidade, e aí, conforme as situações iam acontecendo na vida, essas oportunidades X e Y iam se decidindo. Então, poderia ser ao mesmo tempo uma coisa ou outra. E aí, quando ocorre essa liberação dos dados, passa a ser uma coisa só. O que eu acho bizarro, é da hora isso, mas pra mim a bizarrice tá. Ele te deu a perspectiva de futuro daqui a 30 anos, daqui a 10 anos. Ok, tem gente ali que às vezes descobriu que vai morrer amanhã. Mas a maioria tem essa perspectiva de um futuro controlado pelo dispositivo, pelo Rehoboam. Por que essas pessoas não pensaram, eu não vou fazer isso, eu vou... então tá previsto aqui que eu vou morrer de um ataque cardíaco aos 45. Então, sei lá, eu vou mudar minha alimentação, eu vou praticar um esporte periodicamente pro meu coração não ficar sobrecarregado e eu morrer aos 45. Então, foi uma coisa meio fatalista, né? Tipo assim, liberou os dados, vai acontecer isso e tá todo mundo lascado. É todo mundo ruim? Tipo, ele liberou só o caminho ruim de todo mundo? Ela só mostrou o que ia acontecer de ruim, sabe? Eu não sei se tem a ver com o que o Serac fala de que todos os caminhos levam à extinção da humanidade. Só se for isso. Até esse pensamento do Serac me faz questionar essa ideia de todo mundo aceitar o destino ruim, porque a humanidade pode ser extinta
com tudo dando certo também. Nada garante que se a gente tiver uma conduta completamente ética com o planeta e cuidar dele e tudo der certo, que a gente não vai ser extinto também. Os dinossauros fizeram algo muito ruim para a Terra para vir um asteroide e matar todo mundo. Grande parte do episódio é o William no seu tratamento psicológico. É óbvio que não pararia onde ele ficou lá atrás quando ele foi internado. Tinha muito mais. É engraçado que na descrição desse episódio lá na HBO tá escrito assim: muita gente percebe que você precisa de terapia. Acho que é tipo uma pergunta pro William mesmo, que ele é esse personagem clássico que precisava de muita terapia. Existe um exercício de imaginação de uma terapia com realidade aumentada. Eu fiquei muito chocada com isso. Imagina algo que permita você ter acesso às suas memórias, às suas lembranças perfeitamente, reviver aquilo. Fiquei atormentada só de pensar na possibilidade. E além dele imaginar essa terapia usando uma realidade aumentada, ele também imagina como seria injetar uma droga que afete o sistema límbico. É aquele artefato colocado no céu da boca dele, que inclusive o Caleb tem também, a gente descobre lá no terceiro episódio. O sistema límbico é basicamente responsável por controlar nossas memórias, o aprendizado e as emoções. Esse episódio é bastante sobre memória, né? Tá sempre retornando e passando por esse tema. Esses 3 componentes são o que formam nossa personalidade, né? Emoção, aprendizado e memória. Se você consegue ter o controle disso, aí, meu filho, você tem o controle de tudo. O dispositivo que é usado no Caleb e no William, provavelmente é o que o Serac quer usar de uma forma generalizada nessas pessoas que ele considera os desajustados, as pessoas que não se encaixaram no que ele deseja para a sociedade. Esse dispositivo talvez explique por que ele mantém alguns centros, como aquele espécie de zoológico que a gente viu, né, no episódio anterior, onde está o irmão dele, ou estava pelo menos. É óbvio que existem drogas, né, medicamentos que atuam no sistema límbico das pessoas já no nosso mundo. O que o Westworld mostra é uma manipulação e a possibilidade de incluir elementos novos. Então você cria memórias, você cria comportamentos, cria aprendizados. A conclusão a que o William chega nesse tratamento, que ele resolve fazer, que é destruir todos os eus dele do passado, me levou a pensar um pouco nessa personalidade dele autodestrutiva, de que ele destruiu todas as possibilidades de poder se acertar com o passado como uma solução para seguir em frente. Eu consigo traçar um paralelo com o que a Dolores faz no terceiro episódio, acolhendo a Charlotte quando a gente ainda nem sabia que ela era ela mesma dividida em vários corpos, né? Ela faz um movimento de acolher aquele outro eu e proteger, e é quase que um autocuidado que ela faz ali. A gente tem como comparar esses 2 tipos de relacionamento com os nossos eus refletidos ali na série. A solução do William, na verdade, não é uma solução, né? Ela é uma não solução. Ele mata o passado para poder seguir para frente. É curioso como isso joga ele num outro buraco que remete ao começo do episódio, quando o Serac diz, agora para Maeve, eles abrem o episódio, né? E o Serac diz, você vive no presente. Todas as memórias que ela tem são, na verdade, colocadas nela. E ela consegue acessar todas essas memórias quando ela quiser, no momento que ela quiser. O William apaga esse passado e, de certa forma, também começa a viver só no presente. Então não tem mais com o que se ligar lá para trás. Enquanto uma consegue se ligar a qualquer momento, ele não precisa mais se ligar com estes momentos passados. Agora, essa misantropia do William já deu uma cansada, né? Desde a primeira temporada a gente percebe que é um cara que tem sérios problemas com a humanidade. Naquela cena, repetir tudo isso de novo durante uma sessão de terapia, com pessoas extremamente fragilizadas, é até meio bizarro, né, pensar que a terapeuta deixa ele ir tão longe naquele discurso. Ela abre a palavra para ele, mas deixa ele ir à vontade, assim, e, tipo, um monte de gente cheia de problema, e aí o cara vai falando que todo mundo ali é um verme comendo um corpo, e o lodo em cima de não sei de onde, enfim. A gente vê uma semelhança com o discurso do Serac, né, de que os humanos são o mal da Terra. Mas com o Bernard chegando lá para resgatar o William, eu imagino que ele não vá se aliar ao Serac, né, que ele seja ali uma das ferramentas para barrar os planos do Serac. De todo jeito, eu não consigo me conectar com a ideia dele sendo um mocinho. Quando a gente está vendo a história dele quando criança, quando adolescente,
tem a velha história do pai, e a gente acha que vai pelo caminho do pai abusivo, que maltratava ele. Não, o cara, ele sempre foi mal. Não sei se tem muito mais espaço pra redenção dele, pra gente falar, nossa, que reviravolta maluca, né? Essa questão de dar a impressão no primeiro momento que o pai era agressivo e depois a gente entender realmente o que tá acontecendo é muito legal quando a gente pensa na questão da memória, né? Porque a memória é construída, a memória do ser humano, como é dito nesse episódio, ela às vezes esconde alguns detalhes muito importantes, a gente se esquece por proteção, enfim, por qualquer outro motivo, e ver essa construção no episódio foi legal. Só uma curiosidade, eu fui tentar descobrir qual que era o livro que o William criança estava lendo, aí na página estava escrito Sir Owen and the Lady of Salem. Não tem nada desse livro que eu tenha conseguido encontrar. Não é um livro que exista. Talvez ele vai ser escrito um dia ainda, e por isso que estava lá, né? Não foi escrito ainda. Salem é o nome de uma marca de equipamento de realidade virtual. Pode ter alguma coisa a ver, pode não ter nada. E Sulon também é uma palavra que significa oeste no idioma sundanês. Me pergunta como que eu descobri isso? No Google Tradutor. Oeste tem a ver com a nossa história. Pode ter alguma coisa a ver, pode não ter nada a ver. O que denuncia a Charlotte como uma anfitriã, o que faz o Serac perceber que ela não é realmente a Charlotte, é o seu apego à família, coisa que a Charlotte, verdade, não tinha. E tem uma discussão ali da Charlotte com a Dolores antes sobre por que deram esses sentimentos para eles, por que ela estava apegada àquela família que não era a família dela. Eu achei bem interessante. E eu acho que explica também um pouco ali a questão da Maeve, que a gente vem repetindo aqui em alguns episódios, com a maternidade. Comecei a olhar com outros olhos essa história, porque eu acho que agora eu consigo enxergar que a Maeve tem essa questão com a maternidade porque foi colocado nela. Ela tem um livre-arbítrio, mas isso é uma coisa que ela não conseguiu se desvincular ainda. Isso explica talvez também por que o Hector é tão importante para ela, porque ela se apegou tanto ao Hector como um parceiro emocional, né? A morte dele pesa bastante na história dela a partir de agora, inclusive dá um motivo de vingança para ela, o que é muito interessante, muito melhor do que ficar apegada àquela criancinha lá. A parte da Maeve lutando contra os nazistas, de novo, foi extremamente desnecessária. A gente já entendeu que aquele momento é quando ela tá tendo o corpo reconstituído, então já não precisava, não levou pra lugar nenhum aquilo ali, né? No fim do episódio, o corpo dela está finalmente pronto e tem mais um corpo ali no dispositivo sendo feito e ela tá esperando ele ficar pronto. Mais uma vez, bate aquela curiosidade de saber quem vai ser. Eu acho que é a Clementine. Ou o Serac tá fazendo tipo a Dolores, tá replicando a inteligência da Maeve, já que ela é uma super androide. Nossa, poderia ser isso mesmo. Tipo um exército de Maeves, exército de Dolores versus exército de Maeves. Uma coisa desse episódio que me deixou muito encucada é o fato do Serac mandar destruir a propriedade intelectual ali da Delos, toda essa inteligência construída, esses personagens, o trabalho basicamente do Ford. Não me desce que o Ford não tenha previsto isso, não tenha se protegido e que essa história não tenha sido escrita com a mãozinha dele, porque ele tem muito poder nas primeiras 2 temporadas. Por que ele deixaria o trabalho da vida dele inteira ser destruído assim, né? Como ele deixaria que isso acontecesse? Teria que ter alguma proteção. Não poderia ser só a Charlotte chegar lá e apagar como será que mandou pra ele fazer, né? O Serac querer destruir, eu entendo. Pra ele tá se lixando pros anfitriões mesmo. Ele quer saber de dados pra poder controlar a humanidade, né? O cara é um maluco genocida. Em relação ao 5º episódio, esse foi muito melhor, que não significa que ele foi excelente, tá? Longe disso. O 5º eu achei horrível. E só faltam mais 2 pra acabar, né? Então tem muita coisa pra acontecer ainda. Eu acho que eles podiam ter condensado o melhor do 5º com o melhor do 6º e feito o episódio inteiro foda. Porque aconteceram coisas muito legais, mas ainda foi um episódio mais ou menos assim. Essas foram algumas considerações que a gente teve para fazer sobre esse episódio. A gente até foi estudar física quântica para poder falar. Espero que vocês tenham curtido. Querendo saber também a opinião de vocês. Se tem alguma coisa que a gente não falou e que vocês acharam interessante, vamos comentar, vamos conversar aqui nos comentários. E tchau, até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, de compartilhar o vídeo também com quem curte Westworld e quem curte expandir um pouco as ideias que os episódios trazem. É para isso que a gente está aqui. Então, tchau. Tchau.
Nicole Herring.